Buenas, gurias e guris, se aproxeguem, sejam todos muito bem-vindos ao teu, ao meu, ao nosso canal Guria Arteira. Se tu ainda não me conhece, é a tua primeira vez aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito prazer. O meu nome é Temis Cristina e sou eu, a artesã, que compartilha contigo a rotina artesanal aqui nesse canal. No vídeo, voltei aqui, minha gente, então, com as 3 bases já prontas dos 3 tapetes que eu quero fazer hoje, mas eu resolvi fazer uma coisa diferente aqui. Na verdade, não resolvi, né? Eu fui forçada, porque agora já é 2 horas da tarde e eu quero levar no correio ainda hoje a encomenda, né? Que teve lá na Shopee, que foi feita a venda de um tapete desse, em tom de marrom, e um kit de americanos de crochê, que eu queria fazer o envio ainda hoje. Mas aí, se eu for produzir os 3 tapetes aqui, não vai dar tempo de chegar lá no correio, né? Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou pegar uma base dessa, vou finalizar o tapete, vou levar lá no correio, arremato, embalo tudo certinho, levo no correio. E aí, quando eu voltar do correio, eu termino de fazer os outros dois. Daí, eu vou até a noite, se precisar fazer, né? Não tem problema, porque daí vai ser pra ficar aqui na pronta entrega, né? Então, é correria, né, gente? Bora lá! Vou finalizar uma dessas bases, então agora eu vou passar aqui o caramelo, aqui por, deixa eu ver, 6 carreiras de caramelo e depois eu volto fazendo o bico no marrom. Então, o marrom que eu peguei já estava aberto, já estava usado, deu para fazer as 3 bases e sobrou. O caramelo eu vou fazer o entremeio aqui, já vou aproveitar para pesar e ver quanto que eu gasto de caramelo para fazer aqui 6 carreiras, para ver se o que vai sobrar no cone vai dar para fazer nos outros 2. Porque daí, se não der, eu pego um outro tom, porque esse caramelo aqui eu só tenho essa sobrinha. Então, se não der para fazer com o caramelo aqui, os outros 2, eu vejo pelo que sobrar, né, de barbante, aí eu já pego um outro cone que tem uma quantidade maior, de um marrom mais claro assim também, para fazer as 6 carreiras, né, nas outras 2 peças, que vai ser um parzinho que vai ficar na pronta entrega. Então, o plano é finalizar um desses tapetes, arrematar, embalar ele, embalar junto o kit de suplar, que eu tenho que levar hoje também. Vou lá no correio, posto, volto para casa e daí finalizo os 2 tapetes que faltaram. Bora lá para ver se vai dar tempo? Bora lá então. Não tacou o dedo ainda? Taca o dedo nesse like, saindo que a correria merece o like. Deixa o like aí que eu vou finalizar a produção de uma peça, de um tapete, e volto aqui para te mostrar ele finalizado. Bora lá então. Voltem aqui, minha gente, já é outro dia e eu voltei para finalizar o vlog aqui contigo. Finalizei o vídeo ontem mostrando as bases que eu tinha feito em marrom, que estavam prontas, e falando que eu ia finalizar um tapete para estar enviando, né, ontem mesmo, e o restante eu ia finalizar à noite. Mas aí o que aconteceu? Enquanto eu estava finalizando o tapete que eu ia enviar ontem, acabou entrando mais uma venda lá na Shopee. E adivinha a venda de que entrou, gente? De tapete em tons de marrom. Então, como eu ia ter que ir no correio ontem e hoje de novo, achei melhor finalizar os 2 já, mas aí não daria tempo de levar no correio, né, até o horário de fechamento aqui, que é às 5 horas, eu não ia conseguir finalizar os 2, então achei melhor finalizar os 2 tranquila, né, de noite, e aí hoje ir lá enviar no correio. Foi bom, porque daí acabou entrando mais uma venda de um parzinho de tapete melancia, que já tava... Esse aqui é o kit, aquele que eu mostrei no vídeo anterior, né, falando sobre o enxoval de crochê, e acabou que eu postei eles lá, as peças separadas e também o combo, e aí fiz a venda do kit de americanos de crochê. Então eu vou estar enviando e aí já vou estar produzindo outro kit da mesma cor para estar repondo lá. Então essa semana vai ter muita reposição de pecinha que foi vendida, graças a Deus, e aí eu vou estar repondo lá para não deixar em falta na lojinha, né? Bora lá então. Então eu tenho aqui o kit de americano de crochê, bordô para estar enviando, o parzinho de tapete melancia que já estava pronto, que vocês já viram em vlogs aqui no canal para estar enviando. Aí aqui eu finalizei 2 peças, 2 tapetes que foram comprados avulso por clientes diferentes. Então, por isso que eu fiz assim, com 2 tons de marrom diferente aqui no centro, né? Porque como são avulsos e são clientes diferentes, não tem problema. Eu mandei mensagem para uma das clientes perguntando se ela preferia tons mais claros ou mais escuros. Ela disse que quanto mais escuro, melhor. Então, eu peguei essa sobra aqui que eu tinha de chocolate para fazer o entremeio. E esse aqui eu fiz com o café com leite, exatamente igual lá o do anúncio.
mas aí me alertou, né, me atentou aí ao fato de que eu tenho bastante sobrinhas assim, ó, de barbante, em tons diferentes de marrom. Esse aqui era a sobrinha do chocolate que eu usei pra fazer esse aqui, ó. E essa aqui era uma outra sobrinha do café com leite que eu utilizei pra fazer esse. E esse aqui era aquele cone que eu mostrei no início do vlog, que ele é o caramelo. E aí, com o que tinha nesse cone aqui, eu utilizei para fazer as bases de um parzinho de tapete em tons de marrom que já vai ficar na pronta entrega. Então, ó, essa aqui era a base marrom que eu tinha pronta. Eu passei aqui as carreiras de entremeio no caramelo nessas duas bases. E depois eu vou finalizar com o marrom, pra tá tendo aqui a pronta entrega, já que tá tendo boa saída lá, né? Então esse aqui, ó, é o restinho do caramelo que sobrou, que eu utilizei pra fazer as duas bases. Isso aqui é o que sobrou do chocolate, que eu utilizei pra fazer aqui, mas não deu pra fazer todas as carreiras, porque eu queria ter feito aqui 6 carreiras com o chocolate. Aí não deu, eu tive que fazer a última com o marrom também, e o bico daí também no marrom. E aqui eu utilizei o areia não, café com leite, não sei porque que eu tô com areia na cabeça, pra fazer aqui 4 carreiras com a sobra que eu tinha. Deu pra fazer 4 carreiras, e aí eu não queria tá fazendo mais emenda, né, pra não ficar mais arremate depois pro final. Então eu tô trabalhando dessa forma assim, eu pego uma sobra dessa e faço quantas carreiras der. E depois eu finalizo com a outra cor para não estar fazendo um monte de emenda, né? Então daí eu peguei aqui e fiz as 4 carreiras com o café com leite. Depois eu fiz 2 carreiras aqui com o marrom e finalizei o bico com o marrom. Aquele marrom que eu mostrei ontem, né, no início do vlog, ele acabou. Já tô com o cone dele aqui vazio, ó. Acabou aquele marrom e eu já tive que abrir outro cone pra finalizar o bico de acabamento aqui de um desses tapetes. Não lembro se foi desse ou desse, mas tava na última carreirinha do bico e aí acabou o marrom e eu tive que pegar outro cone. Sorte que eu tinha mesmo lote. Sorte não, né, gente? Porque a gente produz com estratégia. Então eu já peguei o marrom sabendo que eu tinha mais do mesmo lote pra agregar aí na hora que faltasse. Então abri outro para finalizar o bico, e aí esse aqui que eu abri eu também vou usar para fazer o bico de acabamento nas duas bases que estão prontas aqui, para deixar na pronta entrega já um parzinho marrom, porque pelo que parece, né, eu aprendi bem com a minha treinadora e o tom de marrom vai ser o mais vendido aqui também. Então tá aqui pronto já os 2 tapetinhos, e aí agora sim eu vou embrulhar, embalar bem certinho, com brinde, com tudo, porque a cliente merece, né, pra tá enviando lá nos correios. Mas eu vou finalizar o vlog por aqui, com as 2 peças prontas, as 2 bases aí já encaminhadas pra finalizar, porque daí eu vou lá no correio e quando eu voltar eu finalizo o parzinho que ficou aqui apenas com as bases iniciadas, né? Então falta só o bico de acabamento aqui. Quando eu voltar do correio, eu finalizo, mas eu já quero finalizar o vlog por aqui para conseguir editar e subir pro canal aí a tempo. Eu espero que tu tenha gostado de me acompanhar. Ah, eu esqueci de passar os pesos, né? De quantas gramas que eu utilizei aqui em cada um desses tapetinhos. Vou pegar ali para passar. Prontinho, já peguei o caderninho aqui para passar todas as informações certinho. Eu gosto de ir fazendo e ir anotando, porque, como eu falei, serve de referência para quem de repente quiser fazer. E serve de referência para mim mesma, né, numa produção futura. Aí eu quero saber se uma bolinha dessa aqui dá para mim fazer o entremeio de um tapete. Eu sei aqui quantas gramas eu gasto no entremeio do tapete, então eu peso a bolinha. Se der a quantidade um pouquinho maior, eu já posso estar fazendo o entremeio. Então aqui, nesse aqui, que eu fiz o caramelo, né? O caramelo é o que tá as bases prontas, que ainda falta o bico de acabamento, que é esse aqui. Então, cada base marrom dessas aqui que eu fiz, desse marrom mais escuro aqui, eu gastei aproximadamente 75 gramas. Umas deu 75, outra deu 76, tá? Então, na base marrom aqui, eu fiz 7 carreiras. As 3 carreiras fechadas e mais 4 carreiras aqui abertas nesse desenho. 75 gramas. Aí depois, para fazer essas 6 carreiras aqui no caramelo, eu gastei 105 gramas em cada uma das bases, tá? Para fazer essas 6 carreiras aqui. Aí olha só a diferença, né? Esse aqui eu fiz com o chocolate. Eu fiz aqui, ó, 5 carreiras apenas, porque foi o que o chocolate deu para fazer, e aí teve só essa sobrinha aqui que não ia dar para fazer mais uma carreira. E essas 5 carreiras pesaram 102 gramas. Apenas 3 gramas a menos do que esse aqui que eu fiz 6 carreiras.
Por quê, gente? Porque o fio chocolate, ele tava bem mais grosso do que o caramelo e do que o café com leite. Então, deu essa diferença aí. Aqui no caso, eu fiz 5 carreiras e gastei 102 gramas. E esse aqui que eu fiz com o café com leite, eu fiz 4 carreiras nele apenas, porque foi o que deu para fazer com a bolinha, e aí eu não queria fazer uma nova emenda. Então eu fiz aqui 4 carreiras no café com leite e gastei 75 gramas. Agora eu vou pesar eles prontinhos para ver quantas gramas que gastou no bico de acabamento, que eu fiz aqui no marrom o bico de acabamento e esqueci de pesar. Eu vou pesar aqui pra gente ver junto. Então vou botar aqui a minha balancinha, ó. Ligar ela. Já tá zeradinha, tá vendo? E aí eu vou pesar primeiro esse aqui que eu fiz com o café com leite. Então eu gastei 75 gramas na base marrom, 75 gramas aqui nessas 4 carreiras, totalizando 150 gramas. E agora eu vou pesar para ver quantas gramas eu gastei para fazer essas 2 carreiras de marrom e o bico de acabamento. Então vamos lá. 302 gramas no total. Se eu gastei 150 nas 2 primeiras cores, no bico de acabamento eu gastei 152 gramas. Então, eu sei que se eu quiser fazer 2 carreiras aqui e o bico de acabamento, eu vou precisar aí de 152 gramas aproximadamente de barbante para estar fazendo. Agora, esse aqui, que é o chocolate, que é o fio mais grosso, eu gastei 75 gramas para fazer essa base marrom aqui e 102 gramas para fazer essas 5 carreiras. Então, totalizou 177 gramas aqui. E aí, eu vou ver quanto que eu gastei para fazer uma carreira aqui do marrom e as 3 carreiras do bico. Então, vamos lá. Então, aqui, esse aqui ficou pesando 313 gramas no total, ficou aí 312, 13, ficou aí 10 gramas mais pesado do que o outro. E no total, eu utilizei de marrom aqui para fazer essa carreira aqui e o bico de acabamento, 135 gramas, tá? Então, é super importante que a gente vá anotando, vá registrando aí quantas gramas de material a gente gasta para produzir. Não precisa fazer isso sempre, fazendo apenas uma vez e deixando registrado, já vai te ajudar aí nas produções futuras, né? Para tu saber exatamente quantas gramas tu precisa de cada cor, para daí tu ver se tem uma sobrinha no cone, tu pesa ela, tu já vai saber, ah, essa sobrinha aqui eu consigo fazer uma base desse tapete. Então, se eu fizer mais uma venda de tapete avulso, como é o caso aqui, eu posso utilizar essa sobrinha. Eu sei que para fazer o par já não vai dar, mas para fazer a base de um tapete avulso, eu consigo fazer, para daí a gente conseguir estar utilizando esses barbantes abertos e não precisar estar sempre abrindo cone novo, né? No medo aí de que falte na metade do caminho. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tu tenha gostado de me acompanhar nessa produção. Agora eu vou embalar isso aqui bem rapidinho para ir lá postar no correio, para não deixar as clientes esperando, né? São 4 vendas aqui. Uma cliente comprou o kit de americano, uma comprou esse tapete, outra comprou esse tapete e uma outra comprou o par de tapete melancia. Então, eu vou embalar para ir lá enviar para elas. Eu espero que tu tenha gostado de me acompanhar aqui. Vou deixar passando aqui na tela algumas sugestões de vídeo que eu acredito que vá estar te agradando. Então, clica em cima de qualquer uma delas e bora assistir mais um vídeo aqui do canal. Eu te espero nos próximos vídeos. Tchau, tchau!